estados físicos da matéria e fatores que influenciam na mudança dos estados físicos. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Existe alguma diferença entre vapor e gás? Por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? Por que nas montanhas a água ferve abaixo de 100 graus Celsius? Então, primeiro, a gente precisa conhecer alguns conceitos fundamentais da física para poder responder essas perguntas. Então, a matéria ela é encontrada em 3 estados físicos principais, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E essa matéria ela sofre algumas transformações, Sofre transformação de sólido para líquido para gasoso e gasoso para líquido. Então, vamos ver como é que isso funciona. As mudanças de estado físico, elas têm influência, A influência de fatores externos, como pressão e temperatura, faz com que a matéria se apresente ora em um estado físico, ora em outro estado físico, tá? Então, as mudanças de estado físico para outro recebem denominações específicas. Vamos ver aqui, Quando muda do estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. Quando muda do estado líquido para o estado de vapor, se chama vaporização. Quando se muda do estado de vapor para o estado de líquido, é a liquefação ou condensação. Do estado líquido para o estado sólido, é a solidificação. Se a gente tiver a matéria passando direto do estado gasoso ou estado de vapor para o estado sólido, a gente tem a sublimação, ou vice-versa. De gelo para vapor também chama-se sublimação. Alguns autores chamam de ressublimação quando é do estado de vapor para o estado sólido, mas normalmente é sublimação. Vamos lá. Características importantes nas mudanças de estado físico, no ponto de fusão e no ponto de solidificação. Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido, então, para o líquido. E o ponto de solidificação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Então, o ponto de fusão e o ponto de solidificação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se, então, uma pressão atmosférica, ou seja, um ATM. Ponto de ebulição e de liquefação. No ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado de vapor, e o ponto de liquefação ou condensação é aquele que corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam também equivalentes. Ponto de ebulição e o ponto de liquefação ou ponto de condensação são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, considera-se então a pressão atmosférica. Diagrama de mudança de estado físico. Aqui tem só um diagrama da água pura, Porque nós vamos estar trabalhando só com substâncias puras para o diagrama de fases. Então, vamos fazer só o da água pura, tá? Então, por isso que a gente não traz aqui as misturas. Aqui, então, tem o diagrama de estado físico da água, que ela mostra aqui que a água a menos 10 graus Celsius, ela está no estado sólido, E aí ela vai subindo a sua temperatura, até que a gente vai ter uma situação, bifásica entre líquido e sólido. Nessa situação onde a gente tem o sólido mais o líquido, nós vamos ter a temperatura constante. Passou de uma dada temperatura, aonde acabou todo o meu sólido, nós vamos ter então somente água líquida subindo sua temperatura até chegar numa situação de que vai começar a vaporizar, Quando começa a vaporizar, então a minha temperatura também se torna constante, tá? Aí esse vapor pode assumir, uma temperatura maior, E vai subindo. A influência da pressão, Então, a pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, então quanto maior pressão tivermos, olha ali, a gente tem 3 pezinhos, maior a temperatura de ebulição. Então, olha lá, maior pressão
se aqui eu tinha uma pressão, uma temperatura. Aqui eu tenho 3 pressões, então eu tenho 3 temperaturas. Então são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior pressão, maior a temperatura, tá? Ou vice-versa. A influência da altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição, e vice-versa, visto que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas, né? Olha lá, pressão menor, né? Temperatura de ebulição menor, pressão maior, temperatura de ebulição maior. Tá? Olha o exemplo aqui. Por exemplo, em Santos, né, a nível do mar, a água ferve a 100 graus. Em São Paulo, né, que sobe um pouquinho a altitude, a água é 98 graus. Em Brasília, 96. Em Quito, 90 graus. Em La Paz, 87 graus. Né? Então, quanto maior, quanto mais altitude, menor a temperatura para ebulir esta água, tá? Diagrama de fases. Esse aqui, diagrama de fases, é um mapa, né, de pressão e temperatura. Então, nós temos aqui a pressão por temperatura e indica os estados físicos em que uma substância pura pode se apresentar e suas possíveis mudanças de estado físico em razão aqui dessa pressão e dessa temperatura. Então, nós temos aqui a situação de sólido, líquido e gasoso em função da pressão e da temperatura. O diagrama de fase, então, ele é composto por essas 3 curvas, né? Que aqui a gente tem a curva 1, a curva 2 e a curva 3, que elas delimitam alguns estados físicos da matéria. Por exemplo, a curva 1, né, é a curva de fusão. Então, nós temos essa curva 1 aqui, é a curva de fusão, porque a matéria vai passar do estado sólido para o estado líquido, né? Ou a solidificação, que pode mudar do estado líquido para o sólido. Vai depender de baixar a pressão ou baixar a temperatura ou vice-versa. Então, é a fronteira entre os estados sólido e líquido. Ou seja, sobre essa curva, com os respectivos valores de temperatura e pressão, a substância coexiste naqueles estados físicos, sofrendo fusão ou solidificação. Se estiver em cima, né, da nossa curva, então coexiste os 2 estados físicos. Okay? Curva 2. Curva de vaporização. Então, olha lá, a curva 2, nós temos a situação de vaporização ou condensação, né? Então, nós temos aqui o líquido podendo se tornar vapor e o vapor podendo se tornar líquido. Então, essa aqui é a fronteira entre líquido e vapor. Em cima, né, desta linha, nós temos a situação de coexistindo os 2 estados físicos, né? Então, a curva de vaporização, condensação, é a fronteira entre os estados líquido e vapor. Ou seja, sobre essa curva, substância coexiste naqueles estados físicos, líquido e vapor, sofrendo vaporização ou condensação. Curva 3, curva de sublimação. Então, nós temos ali a curva de sublimação, que seria do estado sólido para vapor, esta é a curva 3. Então, ali nós teríamos a fronteira entre o estado vapor e o estado sólido, ou seja, sobre essa curva, a substância coexiste naqueles estados físicos, no vapor e no sólido, sofrendo sublimação ou ressublimação, que pode ser chamado de sublimação para os 2 casos, tanto de sólido para vapor como de vapor para o sólido. Então, o gelo seco, aqui tem uma imagem do gelo seco virando fumaça, né? O gelo seco é o gás carbônico em baixa pressão e alta pressão e baixa temperatura, né? Então, ele transforma-se diretamente do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Pontos ou conceitos importantes. Nós temos aqui o ponto triplo, né?
O ponto triplo, ele indica os valores de pressão e temperatura nos quais a substância coexiste nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, ou sólido, líquido e vapor, e é o ponto em que as 3 curvas se interceptam. Então, aqui há o encontro das 3 curvas. Ponto crítico, né, é esse ponto crítico, esse ponto aqui, ó, indica o limite que determina se uma substância é um vapor ou é um gás. Ele mostra a temperatura crítica a partir da qual a substância passa a ser um gás. Então, aqui vai mostrar a temperatura crítica ao qual a substância deixa de ser um vapor e se torna um gás. Afinal, existe diferença entre vapor e gás? Então, vamos ver aí, ó, qual é a diferença entre vapor e gás. Vapor, o estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transforma-se nesses estados a partir da variação da pressão e temperatura. Então, quando colocamos a água para ferver numa chaleira, obtemos a água no estado de vapor. Então, coexiste ali, né, a água no estado vapor e líquido, né? Já para o estado gasoso, olha lá, para o estado de gás, né, estado físico que não pode ser alterado apenas pelo da variação da temperatura. Para que haja mudança no estado físico de um gás, é necessário que varie também a pressão. Então, se a gente olhar um diagrama de fases, se nós mudarmos somente a pressão, somente a temperatura, não vai ocorrer a mudança do estado de, mudando só a temperatura, mudando só a temperatura, não vai ocorrer, né, a mudança para o estado de gás. Nós temos que mudar também a pressão para que ocorra a transformação do estado de vapor para o estado de gás. Então, o gás de cozinha é o gás que é feito de petróleo. Dentro do botijão, ele se encontra no estado líquido por estar em alta pressão. Então, não só a baixa temperatura, como também a alta pressão. Diagrama de fases da água. Então, a água tem um comportamento diferente das outras substâncias para o ponto de fusão, né? Então, nós não podemos esquecer disso. Então, para o ponto de... o comportamento, né, em função da temperatura e da pressão, para todas as substâncias são iguais, com exceção da água. Então, se nós temos uma alta pressão, nós temos uma temperatura alta também para ebulição e uma temperatura alta também para a fusão, em qualquer substância. No entanto, para a água, né, alta pressão, a temperatura de ebulição também é alta, mas a temperatura de fusão é menor. Então, na água, nós vamos ter a temperatura de fusão num processo inverso das outras substâncias. Então, a temperatura de fusão, a alta pressão, a temperatura de fusão diminui. Então, no ponto triplo, aqui, ó, é o diagrama de fases da água, demonstrando para a gente qual é o comportamento da água. Então, nós teríamos aqui a temperatura crítica, né, para que a gente tenha água nos 3 estados físicos. A temperatura crítica é de 0,01 graus Celsius. Essa é a minha temperatura crítica para que eu encontre a água nos 3 estados sólidos. E a pressão crítica, né, a pressão aqui no ponto triplo crítica, ela seria de 5,579, só que aqui está em milímetro de mercúrio, né? Transformando isso aqui para ATM, vai dar 0,006 ATMs. Então, a temperatura aqui no ponto crítico e pressão no ponto crítico para que a gente tenha, ponto triplo, desculpa, para que a gente tenha aqui a água nos 3 estados físicos, é bem baixa a temperatura, né? E a pressão muito baixa também, né? 0,06 ATMs, bem menos que 1 atmosfera para a gente encontrar a água nos 3 estados físicos. Com esses valores de temperatura e pressão, podemos
observar a água simultaneamente, então, nos 3 estados físicos, sólido, líquido e vapor. Curiosidade da panela de pressão. Ao nível do mar, nas panelas abertas, a água ferve a uma temperatura próxima de 100 graus. Ao nível do mar, nas panelas abertas, repetindo. Então, vamos falar da panela de pressão. Como o próprio nome sugere, na panela de pressão, a pressão interna é bem maior que a externa, fazendo a temperatura de ebulição da água aumentar, passando a ser algo em torno de 120 graus. Então, aqui é que a gente tem que entender o seguinte, que se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Lembra? São grandezas proporcionais. Então, a pressão aumentou, a temperatura aumenta também. Como a temperatura de ebulição aumenta, tá? Então, a minha água ela vai atingir uma temperatura maior. Se eu tenho a minha água na temperatura maior, o cozimento do meu alimento também vai acontecer numa temperatura maior. Então, eu vou ter ali, né, um cozimento rápido, porque a minha temperatura se elevou, tá? Então, é isso que acontece dentro da panela de pressão. Então, nessas condições, estaremos cozendo o alimento a uma temperatura maior que numa panela aberta, gastando, assim, menos tempo, então, para cozinhar, tá?